Senhoras e senhores, respeitável público no ar, mais um Arte e Memória da Cidade. Eu vou confessar para você que toda entrevista, toda matéria é uma surpresa para mim. E voltar a alguns lugares por onde eu já passei e encontrar pessoas com as quais eu já lidei aqui em Governador Valadares e saber que elas fazem parte da história da nossa cidade é muito bom. A matéria de hoje, nós estamos diante de alguém que faz parte da história da nossa cidade como médico pediatra. Ele já atendeu meus filhos e hoje eu estou aqui com o prazer e a alegria de entrevistar o Dr. Fausto Coutinho. É muito bom estar diante do senhor. Eu falei antes, a gente estava conversando, o fato assim, do seu sorriso, da sua simpatia. É muito bom estar junto com o senhor. Obrigado por nos receber. Obrigado. Tá bom? O Arte e Memória da Cidade tem esse foco de fazer com que o nosso entrevistado fale sobre suas memórias, compartilhe suas memórias. O lema é a história da nossa gente contada pela nossa gente. Ok. Né? E o senhor veio para cá no ano de 1971. E já veio 10 formado. de maio, já tinha feito residência, tinha formado, fui no Rio fazer especialização. Né? Pediatra por quê, doutor? Na época que eu formei, vamos dizer, muitos dos colegas faziam pediatria. Mas o fato que me encantava, eu estou dizendo, é porque normalmente a criança, quando você atua nela de maneira, vamos dizer assim, adequada, a resposta, vamos dizer assim, ao tratamento é muito mais efetiva. Estou dizendo, então, não vou ter nem saber por que na realidade talvez tenha sido a oportunidade de conviver com algum médico que do tempo de escola que tenha sido importante, vamos dizer, na minha vida. E foi Valadares que te escolheu ou o senhor escolheu Valadares? Como é que foi essa vinda para cá? Eu acho que a escolha foi mútua, né? Vamos dizer assim, eu pretendia, vamos dizer, estar numa cidade próxima à minha cidade, vamos dizer, onde é que meus pais moravam, que é Iapu. Tinha um tio meu que morava aqui em Governador Valadares e nós tivemos a opção de ir para outros locais, mas eu achei que fosse mais conveniente, porque era uma cidade nova, que estava, vamos dizer assim, com perspectiva de crescimento. Então, nós escolhemos Valadares e, felizmente, Valadares me escolheu porque eu recebi o título de cidadão honorário. Tô dizendo, então, foi um amor à primeira vista, né? Que maravilha! E é interessante que a maioria dos nossos entrevistados falam isso. Eu vim de não sei aonde, de qualquer outro lugar, e vi aqui um local de desafio. Isso. Estava tudo começando, era uma cidade promissora, em fase de crescimento. Mas os desafios eram muito grandes. E vir como pediatra, nessa época da década de 70, deve ter sido muito difícil, não? Quando eu cheguei em Governador Valadares, eu, Nélio Ribeiro e o Adalto, nós montamos o Instituto de Pediatria, né? E, estou dizendo, naquela época, vamos dizer, como pediatra era mais raro você cobrir uma área, vamos dizer, muito grande. No primeiro dia que eu cheguei em Governador Valadares, eu já atendi paciente. O meu primeiro paciente eu encontrei com ele há 2 dias, né? Quem foi? Que é o Gilmar Metz, que é filho do Gilmar Metz, que hoje ele está já com cabelo branco, né? Mas foi o primeiro paciente que eu atendi, filho do Gilberto qual que é a sensação de tê-lo atendido como criança e depois encontrá-lo bem, saudável? E esse tempo todo depois, qual que é a sensação? A memória que a gente tem, eu estou dizendo, é de você chegar numa cidade e no mesmo dia que você chegou, você já atendeu um paciente. Eu falo que esse fato aí marcou, eu estou dizendo, tanto é que eu tenho a lembrança desse atendimento. Como tem lembrança de muitos outros atendimentos, né? Vamos dizer, de pessoas que já estão aí, vamos dizer, já são pais, já são avós, né? Numa idade, às vezes, quando mais cedo. Né? Quais eram as doenças mais comuns nessa época aqui? A doença mais comum, vamos dizer assim, era gastroenterite e pneumonia, como ainda é, vamos dizer assim,
Porque você tinha, vamos dizer, um saneamento, vamos dizer, básico bem inadequado. Então você tinha muitos clientes da região que vinham para cá, mesmo da cidade. A amamentação naquele período estava, vamos dizer, bem em desuso, né? As crianças tomavam leite que não era adequado. Então, a quantidade de criança que você atendia, vamos dizer, com distúrbio, doença diarreica, era muito grande. Era muito grande. Felizmente, eu estou dizendo hoje, já tem vacinação que já cobre um número de doenças, vamos dizer, muitas, né? Muitas doenças. Então, hoje, o que às vezes a gente fala assim, aquela medicina daquela época não é a medicina que às vezes a gente pratica hoje, né? Medicina, vamos dizer, naquela época era uma medicina mais curativa e a medicina hoje é uma medicina muito mais preventiva. Você atende um paciente e que na realidade você vai atendê-lo, vamos dizer, quase que o primeiro ano de vida inteiro e vai seguindo por aí, né? Nessa época o CESP já estava em pleno funcionamento. Sim. Né? Que lembrança eu tenho do CESP e qual era a importância dele, na sua visão? Muito. Eu acho que o CESP tinha uma importância muito grande, principalmente para as classes mais pobres, né? Vamos dizer, a gente pode dizer que essa mentalidade de vacinação que normalmente existia aqui na cidade, isso foi implantado pelo CESP. Quando eu cheguei, eu também comecei com vacinação, então a minha clínica foi a primeira clínica que mexeu com vacinação. Então, de uma maneira geral, nós introduzimos quase que todas essas vacinas mais habituais, né? Na época de sarampo, a vacina do BCG, que era oral, BCG injetável, a difteria, tétano, coqueluche, rubéola, né? Sarampo, que foram vacinas que foram colocadas à disposição também no consultório, né? Para atendimento dos pacientes. O senhor foi muito importante, o senhor participou da fundação do Hospital São Cristóvão. Sim. Foi uma iniciativa sua com alguns outros médicos. Isso. Não é? Conta um pouco dessa história para mim. Eu estou dizendo, na época a cooperativa dos rodoviários, que depois passou para o Hospital da Vale, estava desativado. Então nós estivemos em Belo Horizonte, conversamos, o Adalto e eu, e nós alugamos, vamos dizer, o hospital, vamos dizer assim, o local, convidamos os colegas, vamos dizer, na época o Dilson, Diomário, Luiz Cipriano, Antônio Pinheiro, né? E nós resolvemos fundar o hospital. Na época, dentro da classificação, existia uma classificação do hospital. O hospital, como hospital infantil, foi classificado na classe A. Era pouca coisa que você tinha, né? Eu lembro de um aparelho que era um nebulizador, esse micro nebulizador. Nós procuramos aquilo para tudo enquanto é lugar e achamos, e aquilo dava pontos. Eu estou dizendo, então o hospital foi classificado, vamos dizer, como um hospital classe A. Por causa do carinho que vocês tinham com o equipamento, com o pessoal, com atendimento. Com tudo isso, né? As pessoas geralmente, vamos dizer, eram bem atendidas. A gente, depois, posteriormente, nós começamos a atender o INSS, mas foi um período de crise, vamos dizer, de hospitais, essa mudança, vamos dizer, de hospital, de UTI, de aparecimento de outras tecnologias, e a pediatria não é uma especialidade interessante como fonte de lucro. Estou dizendo, a pediatria não é, porque a maioria, vamos dizer, dos casos, hoje ainda, por exemplo, vai ser internado ali na Unimed, né, que está sucedendo no Hospital Infantil São Cristóvão. Eu estou dizendo, as internações são pequenas, mas os casos graves você já consegue deslocá-los para algum lugar que tenha UTI, a fim de que esses pacientes mais graves tenham um melhor atendimento, né? Tá certo? Sim. Infelizmente ainda Valadares não tem, vamos dizer, uma UTI que possa atender a essas questões. De uma maneira geral, elas são deslocadas, né, para outros locais, para centros maiores, que é realmente uma carência. Isso deve causar uma tristeza muito grande, né, em pessoas como o senhor que tem essa preocupação e tem, né, esse foco na saúde infantil, né? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha
Daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais sobre o Hospital São Cristóvão, por que ele terminou, por que ele acabou, se ele foi incorporado, tudo que aconteceu em relação ao Hospital São Cristóvão e muito mais histórias deste menino. Eu falo menino porque ele não muda. Eu estive aqui há quase 15 anos e não muda. Não tá gravando não. Tá gravando, tá gravando. Daqui a pouco a gente tá de volta com mais arte e memória da cidade. Esse é o Arte e Memória da Cidade. Eu sou Evandro Júnior e tenho o prazer de estar com o Dr. Fausto Coutinho, que enquanto a gente estava terminando aqui, no intervalo, ele acabou com a minha fala. Eu falei, o senhor não muda, ele não muda, mas é que ele estava bem e hoje ele continua bem. Não é porque naquela época estava mal, não. Está sempre bem, está sempre com um sorriso gostoso de ver. E é muito bom mesmo. Doutor, o porquê da transição do Hospital São Cristóvão para Unimed Infantil? O que aconteceu? Acabou o hospital? Faliu? Como é que foi isso? De uma maneira geral, nós percebemos que, vamos dizer, já estava no fim da linha, porque o número de internações era pequeno, vamos dizer, houve nesse período uma crise, vamos dizer, grande, muitos hospitais de criança fecharam, né? Porque para você ficar, vamos dizer assim, funcionando, seria extremamente difícil. Então nós preferimos passar para a Unimed, né? Acertamos com os funcionários, para que normalmente a gente acabasse o hospital no momento que a gente pudesse realmente acabar. Né? Senão seria mais difícil se a gente adiasse aquele problema. Então nós passamos para a Unimed, que é detentora, vamos dizer assim, de um plano de saúde que justifica que ela tenha um hospital do porte a fim de atender, vamos dizer, as crianças do convênio. Né? Você estava falando, e a gente tocou nisso, mas eu queria reforçar. O que mudou da pediatria para o tempo que o senhor começou para a pediatria de hoje? E que é muito marcante na sua visão? O que mudou é que a pediatria, quando nós começamos, era uma pediatria de doença, tá certo? Então hoje, para você atender doenças que felizmente são mais simples, existem os casos que vão complicar, mas em comparação com aquilo que existia anteriormente, nós podemos dizer que a medicina mudou. Se a gente não mudar, vamos dizer, o foco, vamos dizer, dentro daquilo que nós estamos fazendo, vamos dizer, na realidade nós saímos fora do mercado. Eu tô dizendo, se eu começar a atender doença, eu estou dizendo, doença já vai ser atendido, vamos dizer assim, lá no pronto-socorro, onde é que você, no consultório, eu vou ter que mexer muito mais com saúde do que com doença, muito mais com orientação, muito mais com aleitamento materno, muito mais DT para explicar, entender um pouco também de psicologia, para você entender cada paciente que traz um problema para a gente. E a gente vê que às vezes não é só aquele problema, tem às vezes um problema atrás daquilo. Então nós temos que começar a ter uma percepção mais não ampla do corpo, mas nós temos que ter quase uma percepção da alma do indivíduo quando vem, né? Ô, gente, é engraçado porque quando eu trouxe meus filhos aqui, eu tive aqui com o doutor, eu e minha esposa, tivemos experiências muito marcantes por causa da sua visão acerca da confiança e da liberdade. Explica isso pra gente. A gente pode dizer que o indivíduo, nós temos 8 idades. Você tem a idade oral, do primeiro ano de vida, a idade anal, a idade fálica, a latência, a adolescência, a juventude, a maioridade e a velhice. Eu tô dizendo, em cada idade que você aborda com a pessoa, ela teria determinadas características. Por exemplo, adolescente tem as características dele. Agora, o que estrutura toda a vida do indivíduo chama-se confiança. Eu preciso de confiar em alguém. E essa confiança ela é estabelecida no vínculo que normalmente a mãe faz com o filho. Então a confiança é a estrutura básica do edifício para que você normalmente construa aquele edifício.
Isso aí nós vamos implantar essa confiança exatamente no primeiro ano de vida, tô dizendo, né? Então a criança reconhece a mãe como um ser superior. Eu diria que a mãe, para a criança, é um Deus, né? Que resolve todos os problemas. Quando ela está com fome, a mãe aparece. Quando ela está com sono, a mãe aparece. Quando ela está suja, a mãe aparece. Então a mãe seria o primeiro Deus que a criança teria contato, estou dizendo. Então, dentro, vamos dizer assim, do conceito psicanalítico, eu estou dizendo o seguinte: a mãe é que estrutura a fé e a religião. A primeira referência de segurança, apego. Isso, exatamente. Né? Quando a criança chega no primeiro ano de vida, vamos dizer assim, já bem estruturada, que ela começa a andar, ela vai para a autonomia, ela é chefe, então ela vai para a liberdade. Então, eu estava vendo um livro do professor Perneta, que era um professor famoso, vamos dizer, do início da pediatria. E esse livro há muito tempo eu não vi, eu peguei aqui, vamos dizer. Então ele dizendo o seguinte, lá na capa do livro: amor e liberdade. Então eu diria que é o amor que normalmente essa mãe dedica ao filho, essa confiança que é estabelecido, e a liberdade, porque eu vou imaginar que esse indivíduo é um ser de desligamento, estou dizendo. O filho vai se desligando gradativamente, né? Assim como a árvore, não adianta ela jogar a semente para debaixo dela, ela tem que jogar para longe, ou tem que ter um pássaro que tenha que plantar em outro lugar, a fim de que normalmente ela frutifique. Se ela ficar debaixo das asas, ela não vai sair do lugar, não vai. Né? Alguns outros médicos desse tempo, do seu início, ainda continuam em ativa, né? Sim. Outros já faleceram, Isso. né? Ok. Eu queria que você falasse, pelo menos de alguns deles. Doutor Salomé. O doutor Salomé já estava aqui anteriormente ao período que eu cheguei, né? O Salomé é um indivíduo extremamente, vamos dizer, dedicado, né, à profissão. Estou dizendo, é um indivíduo que trabalha, vamos dizer, até hoje, né? Tá certo? Eu não sei se eu vou chegar bem perto, mas eu acho que provavelmente não. Então é um indivíduo que tem uma dedicação. O Caldeira, que foi um indivíduo, vamos dizer, também que trabalhou aqui, vamos dizer assim, no Hospital São Lucas, o Caldeira era um indivíduo, vamos dizer, de uma ética extremamente, vamos dizer assim, singular. Caldeira, eu estou dizendo, eu nunca, às vezes você tinha paciente que às vezes eu era mais novo, ele já estava mais velho, eu estou dizendo, mas ele sempre mantinha uma ética que seria, vamos dizer, uma ética adequada. Né? O Dilson é um indivíduo que nós convivemos, um indivíduo também de honestidade a toda prova, é um indivíduo que, vamos dizer, a gente pode dizer que é um indivíduo que teve os momentos dele de dificuldade, né? Mas era um indivíduo, vamos dizer, extremamente, vamos dizer assim, também ético. O Nélio, que foi um indivíduo que eu vi para ser sócio com ele aqui. No hospital? No hospital. O Nélio, nós fomos sócio no Instituto, foi no Instituto de Pediatria. Depois passamos, compramos do Ariel, e ele era nós dois. Quando eu casei, aí eu fiquei sozinho lá. O Nélio também é outro indivíduo, vamos dizer, que nós temos lembranças, vamos dizer, muito boas. Não consegui mais ter contato com ele. Uma vez eu encontrei com ele lá indo para Belo Horizonte. Hélio Peixoto. O Hélio Peixoto não é do meu tempo. Quando eu cheguei aqui, o Hélio já tinha ido. O Ariel Marques, nós compramos a clínica dele, né? Vamos dizer, nós cedemos a ele no local onde é que ele estava. Ele mudou, se eu não me engano, foi para Rondonópolis, né? Existia uma história, vamos dizer, que ele não era médico, eu estou dizendo, mas a informação que a gente tem segura que ele era médico, eu estou dizendo, né? Ele tinha... Rolava mas eu acho que isso aí, eu estou dizendo, está mais um boato. Eu estou dizendo que, vamos dizer assim, eu acho que a relação do médico com o paciente é de amor e ódio, tá certo? Ele não está ali porque quer, né? É Deus ou o diabo, né? Como o médico é filho, vamos dizer assim,
de um Deus e de uma mundana, vamos dizer, a origem dele, né? Então a gente pode dizer que, na realidade, vamos dizer assim, a gente pode dizer que as pessoas gostam da gente sem que a gente perceba qual a razão do gosto. Ou as pessoas desgostam também sem pelos que, na mesmos realidade, motivos, né? a gente não tenha informação. Doutor Adalto? O doutor Adalto, nós somos sócios, né, no Hospital Infantil São Cristóvão. Nós dois aqui, vamos dizer, encaminhamos em Belo Horizonte, depois nós convidamos os outros, né? É um indivíduo, vamos dizer, de uma seriedade muito grande também, até, eu diria até uma certa timidez, mas é um indivíduo que tem, vamos dizer assim, os conceitos dele bem firmados dentro da pediatria, né? Esse é o doutor Fausto Coutinho, dono de uma memória fantástica também, não é? Não sei. E é modesto também. Mais uma paradinha, daqui a pouco a gente está de volta para continuar o nosso bate-papo hoje com o Dr. Fausto Coutinho, para lembrar e rememorar muita coisa da nossa cidade e da profissão dele, médico pediatra. Esse é o Arte e Memória da Cidade. Fica por aí, a gente volta já já. Olha o Arte e Memória da Cidade aí na sua telinha, aqui na Superi TV, e hoje com o Dr. Fausto Coutinho. Doutor, a gente estava conversando e o senhor me contou que a sua formação foi marcada desde o primeiro dia de aula em relação à Revolução de 64. O que aconteceu? A minha turma, vamos dizer assim, que precedeu, esteve depois, logo a seguir, da turma do Apolo Erinja, que é uma pessoa, vamos dizer, que é do Rio São Francisco. Né? Então, a minha turma foi a turma que foi logo a seguir. Minha turma teve presidente da UNE, presidente do DA. Só gente boa. DCE, isso. Teve até o Chuchu, que a gente vai falar daqui a pouco, o famoso Chuchu. Então, foi uma turma, vamos dizer, muito politizada, vamos dizer assim, né? Politicamente ativa, né? Naquela época, vamos dizer assim, você tinha, vamos dizer assim, a parte política, vamos dizer, estudante, bem aflorada, né? Bem aflorada, né? Logicamente que os que não participavam também não tinham muito conhecimento das coisas, né? Existiam os que eram os chefes, outros eram mais iam manobrados dentro. Então deixa eu fazer a perguntinha, de que lado é que o senhor estava nesse momento? Provavelmente eu não tivesse em lado nenhum, né? Eu estava no meio, vamos dizer assim, da confusão, sem saber da confusão, né? Isso. Estava envolvido sem ser ativista. Sem você ter a sem ser ativista. Sem ser ativista. Tá. O que marcou o primeiro dia de aula? O primeiro dia de aula, eu estou dizendo, foi esse encontro que a gente teve, que vamos dizer, já todo mundo indo para aula, a escola estava sendo ocupada, e o reitor lá, vamos dizer assim, o diretor, sendo praticamente sequestrado dentro, né? Vamos dizer, por uma turma de alunos que ficaram, vamos dizer assim, lá dentro da escola de medicina. Então, o primeiro dia de aula, na realidade, não existiu. Né? O desejo da gente, vamos dizer, de chegar e já ir, vamos dizer... Foi frustrado. Felizmente, a nossa turma já era do pré-médico, já participava da escola de medicina, estou dizendo, então, para nós a frustração talvez tenha sido menor. Mais amenizada, né? E o pré-médico era um curso que era dado para encurtar esse período da carreira da medicina, né? Da formação. Ele deixou de ser oferecido, né? Deixou. É porque funcionou alguns anos, né? Também essa tentativa de fazer com que a medicina fosse feita em 5 anos, mas você passaria, em vez de você fazer o vestibular, você faria o vestibular para o pré-médico, tá certo? E lá dentro do pré-médico você tinha contato com os professores que já eram os professores da cadeira básica. Então, quando a gente foi fazer o vestibular, a gente já tinha quase que certeza que nós já estávamos... Estavam dentro, né? Já da situação. Que o vestibular seria o pré-médico. Né? O vestibular seria o pré-médico. Hoje em dia, medicina é praticamente um luxo.
Vamos dizer assim, estudar medicina é praticamente um luxo para a maioria da população brasileira. Não era muito na sua época. Na sua época era uma questão de vocação mesmo. Tinha desejo, porque você tinha poucas opções, eu estou dizendo, de profissões, né? Vamos dizer, hoje você tem, vamos dizer, pode dizer que para o jovem, hoje é até difícil ele escolher, porque é tanta coisa que apresenta para ele. Você pega uma engenharia, ela está desmembrada, você pega uma medicina, você pega uma geral, mas no meio, vamos dizer assim, o indivíduo já está se dedicando a um tipo de especialização. Uma abordagem que uma vez um colega fez comigo, falou assim, ó, na época que nós saímos da escola, nós sabíamos praticamente tudo. Eu falei assim, porque tinha pouca coisa para aprender, tá certo? Você tinha que saber fazer parte, você tinha que saber, eu quando fui trabalhar nesse pronto-socorro lá da Avenida Minas Gerais, lá a gente dava ponto em paciente, a gente fazia tudo praticamente, né? Mas tinha pouca coisa. Hoje você já tem um especialista no olho você já tem de retina, você já tem cirurgia de catarata, tem um ortopedista de joelho, tem um ortopedista de pé. Então, isso aí, essa fragmentação possibilita um conhecimento maior daquela parte, né? Mas eu acho que aí não pode perder o conhecimento do global. Esse que seria Antes da gente entrar no chuchu, antes da gente falar sobre o chuchu, só dê sua opinião se o senhor quiser dar a sua opinião. Projeto Mais Médicos. O trazer médicos de Cuba para atenção no Brasil. Qual a sua opinião? Essa opinião nós tivemos até, vamos dizer, no último encontro que nós tivemos da turma com 45 anos de formado. Aí perguntaram, vamos dizer assim, o Chuchu vai em todas, né? Sobre o problema mais médico que estava naquela época. Eu acho que, vamos dizer, lógico, a não ser o aspecto da qualificação do indivíduo, né? Você, para ser profissional, você tem que fazer, vamos dizer, você tem que fazer um tipo de concurso, ser especialista, você tem que fazer. Estou dizendo, então a gente não sabe qual é a qualidade, mas eu acho que, dependendo de qualquer qualidade que seja, a presença do médico, vamos dizer assim, num local, desde que ele tenha, vamos dizer assim, uma relação com essa população mais próxima, traz algum benefício, né? Mas lógico que eu acho o seguinte, a coisa não pode ser colocada dessa maneira. Eu acho que nós temos que melhorar a qualidade profissional, nós temos que, né? Nós temos que lembrar, vamos dizer assim, o problema do que eles recebem, do que o governo paga. Eu não sei se isso, vamos dizer assim, é justo. Não é uma forma, vamos dizer, até de corrupção, né? Não sei como é que a coisa vai funcionar. Então eu acho que, vamos dizer assim, para a pessoa que está recebendo o cuidado, a gente pode dizer que está favorável, pelo menos ele está se sentindo abrigado dentro, vamos dizer assim, daquela limitação que ele tem ali, não é isso? Isso. E lógico que a gente tem informação, tem pessoas que têm uma capacidade maior, outros têm uma capacidade menor, mas eu vejo nisso, às vezes eu estou dizendo, o respeito, às vezes, pela não qualidade. Meu pai foi farmacêutico no interior. E ele era o médico da farmacêutico cidade, nessa época era praticamente o médico. Né? Eu estou dizendo. Então era um indivíduo que conhecia todo mundo, trazia todo mundo. Então uma pessoa que vai para meio da população, e se ele realmente tiver vocacionado a isso, ele vai fazer um trabalho, vamos dizer assim, independente de onde ele veio, melhorar aquilo que o indivíduo não tem condição de receber, né? Mas eu acho que sim, eu estou dizendo, em respeito, essas pessoas tinham que ter uma qualificação, não é só colocar o indivíduo lá, né? Você está percebendo, nós estamos diante do ponderado Dr. Fausto. Sempre ponderado, sempre pensando para falar, sempre com uma análise bem coerente e consciente da situação. Eu vou ter que fazer mais uma parada, tá bom? E a gente volta para o próximo bloco. Aí você fala assim,
Ô Evandro, você esqueceu, você ia falar do chuchu. Ele vai falar do chuchu, mas ele vai falar também no próximo bloco, você não saia daí, de um projeto muito maravilhoso que havia lá no Carapina chamado Christian Children. Isso. Você gostou do meu inglês? Isso. Gostou, doutor? Muito bom. Obrigado. Depois do intervalo, então, Christian Children e chuchu. Isso. Tá bom? Não saia daí, o intervalo é rapidinho, a gente volta já já. De volta, olha o Arte e Memória da Cidade aí na sua telinha, aqui na Super ITV. Eu sou Evandro Júnior e este é o nosso querido Dr. Fausto Coutinho. Doutor, dois assuntos que ficaram aí para nós terminarmos o nosso bate-papo, nossa conversa. Primeiro, Christian Children. E a gente vai deixar para o final o chuchu. Né? Gente, você vai ter que ouvir falar sobre o chuchu, né? O doutor Mário Roberto Galhardo Zanconato. Mas o que era o Christian Children? A Christian Children era uma entidade americana, vamos dizer, eles apadrinhavam as crianças aqui do Morro do Carapina e eu era o pediatra que atendia lá no morro. Né? Foi o meu primeiro emprego que eu tive aqui, o único que normalmente eu me envolvi. Acredito que a Christian Children tenha dado uma alavancagem, vamos dizer, no Morro do Carapina, porque muitas pessoas construíam casas, eu até acredito que alavancou num aspecto, mas encareceu, porque valorizou aquilo lá. Mas era uma estrutura, vamos dizer assim, era bem estruturado, estou dizendo. Existiam as visitadoras que iam nas casas das pessoas, viam as carências, orientavam. Estou dizendo, então o trabalho do pediatra era facilitado exatamente por isso. Então a Christian Children, onde é que tem um posto de saúde hoje, quer dizer, começou numa casinha, eles foram construindo, estou dizendo, então muitas coisas que existem lá, eu acredito que tem origem na época, vamos dizer, da Christian Children, que ficou aqui durante alguns anos, ficava durante alguns anos, promoviam e depois eles mudavam de lugar. Como ainda existe... Deixavam os nacionais lidarem com a continuidade da situação. Né? Era uma iniciativa religiosa evangélica? Parece que era evangélica, porque quem era até o que chefiava aqui era o Samuel Gomes, que era o diretor-chefe, né? Eu não sabia que ele estava envolvido. Com a Ângela Cabral. Isso. Tá, e agora vamos chegar no doutor Mário, né? O chuchu. Ele esteve envolvido num sequestro famoso, no sequestro do embaixador norte-americano. Conta a história do doutor Mário. Nós somos colega no Colégio Santo Agostinho desde o segundo ano científico. Entramos na escola de medicina juntos, né? Se eu não me engano, ele também fez o pré-médico. E, logicamente, que ninguém sabia, vamos dizer assim, das atividades do chuchu. Né? Até que no quinto ano, o chuchu foi preso, eu estou dizendo, a gente perdeu o contato. E porque eles tinham feito um sequestro, vamos dizer, do embaixador americano. Diz que a maior frustração do chuchu é porque ele não aparece na foto. Não saiu na foto lá. Porque ele estava preso em outro local, o avião que levava o pessoal, se não me engano, ele estava em Manaus, né? De lá ele deve ter ido para algum outro lugar, mas finalmente ele formou em medicina em Cuba. Hoje ele está no Brasil. E depois dos 25 anos de formado, que a cada 5 anos nós nos encontramos, a partir dos 25 anos até a última vez foi 45 anos de formado, Chuchu estava lá, né? Hoje ele mora numa cidade, vamos dizer, lá do ABC, vamos dizer, em comentário com ele, que a gente era muito próximo, muito ligado. Eu perguntei para o Chuchu e ele falou assim, não mexo mais com política, apesar de eu saber que ele é uma pessoa bem politizada. Ele dizendo que não mexe, porque na realidade, vamos dizer, ele se frustrou em relação, vamos dizer, aos objetivos
que na realidade eles tinham planejado e na realidade, vamos dizer, não ocorreu, vamos dizer, aquilo que normalmente ele desejaria. Ele é casado com uma cubana, né? É casado com uma cubana e é uma pessoa, vamos dizer, extremamente carismática, inteligente. O Toninho, até na época que estava escrevendo um livro, me perguntou o nome dele, né? Então, como nós convivemos muito bem, Mário Roberto Galhardo Zanconato, né? Que era de Governador Valadares. O pai dele parece que trabalhava aqui num frigorífico, se eu não me engano é Frimisa ou alguma coisa da época, né? Porque quando eu cheguei aqui já não existia, né? E nós morávamos no Colégio Santo Agostinho, né? E o Chuchu era realmente uma pessoa notada, vamos dizer assim, em qualquer lugar. É um indivíduo boa praça, né? Mas nós não sabíamos que ele, na realidade, mexia. Estava envolvido dessa maneira, a extrema esquerda. Doutor, a gente já está chegando no finalzinho. Eu estou muito feliz de ouvir a sua história e de ouvir a história da nossa cidade através do senhor, das suas memórias. De todos esses fatos, qual é o fato mais marcante, desde que o senhor chegou aqui, que o senhor possa mencionar, olha, isso marcou mesmo a minha vida? Isso. Quando eu estava atendendo, vamos dizer, logo no início que eu cheguei, em Governador Valadares, eu estou examinando um paciente, um recém-nascido, e o pediatra, quando ele chega, ainda tem menos experiência, então ele faz mais perguntas. Né? Então eu vi um sujeito num consultório meu que tinha uns 2x2, o sujeito no fundo lá do consultório, ele respirava fundo. E eu falei assim, o que está acontecendo? Será que esse senhor está passando mal, né? Ele falou assim, doutor, o senhor não vai examinar meu filho, não? Meu filho não era filho dele, né? O senhor não vai examinar um menino, não? Eu falei assim, sim, vou, estou fazendo, porque o doutor, ele citou o nome do doutor, eu não matei porque ele não falou nada. Eu falei, então eu escapei, porque eu não vou falar mais nada, né? Deve ter sido a maior receita que eu já dei na minha vida. Eu estava recém-chegado, algum tempo depois, ele vem, agora já com filho, e eu pedi a ficha, não tinha nada escrito, porque o outro colega, o Nélio, não tinha escrito nada. Acho que o Nélio já sabia da história e atendeu ele mais ou menos rápido. Eu fui obrigado a internar o menino, né? Com medo até da ameaça se concretizar, né? Gente! Então, mas isso são fatos pitorescos. Que marcam mesmo, né? Isso, né? Como que sai de uma situação dessa? Como é que vai fazer? Não, mas eu resolvi logo, porque ele falou que o outro ele não matou porque não falou nada. Eu falei, então vou fazer, né? Já estou resolvido. E quando ele voltou com esse menino dele lá, não melhorou não, doutor. O outro colega que tinha atendido, eu falei assim, mas que remédio que ele está tomando? Aí me falou o remédio. Eu falei, então já sei o que é. Olhei, né? Falei, nós vamos ter que internar. Eu falei o seguinte, eu lembrei assim, eu vou internar, porque se acontecer qualquer coisa... Já não é minha responsabilidade. O carrinho já estava na Marechal Floriano, estava estacionado lá, eu dou na canela. Já saía fora. Mas depois o sujeito ficou até muito meu amigo. Não teve... Que bom. Não teve problema. Que bom. O governador Valadares melhorou durante esse tempo, do tempo que você chegou até hoje? Muito, né? Eu estou dizendo, a gente pode dizer o seguinte, é lógico que poderia ter melhorado mais, poderia, né? Mas eu estou dizendo, mas uma cidade de 70 mil habitantes para passar para uma cidade de 300 mil habitantes, vamos dizer assim. Foi uma explosão mesmo, aqui, né? Não tinha praticamente edifício, hoje eu vejo lá do meu apartamento, uma porção de edifícios, loteamentos, né? Eu acho que a cidade, eu estou dizendo, a gente não sabe qual o milagre dela sobreviver, né? Falava que é dólar, na época foi a mica, pecuária, as pedras, né? Estados Unidos. Isso. Eu acho que, vamos dizer assim, eu falo que às vezes nós temos uma indústria aqui muito boa, o pessoal que estava na América, hoje provavelmente está melhorando, né? Porque o dólar valorizando,
Mas eu estou dizendo, é uma indústria muito boa, porque produzia dinheiro para cá e não poluía, né? Toda a produção ficava para... Era limpa, né? Limpa. Energia limpa. Querido, vamos terminar com um conselho? O senhor é médico há quanto tempo? Foi 68, 46. 46 anos. Faz 47 esse ano, da minha idade. Isso. Da minha idade. Qual é o conselho que o senhor dá para os jovens que estão aí querendo uma formação e pensando na medicina e pensando na pediatria no momento em que as crianças têm sido tão vitimadas em relação à pedofilia, em relação aos maus tratos? Qual é o conselho do senhor? O que normalmente a gente diz é o seguinte, que a medicina hoje, principalmente, não é uma profissão de você ganhar dinheiro, tá certo? Você pode, às vezes, ganhar alguma coisa em determinadas especialidades que você vai ter aparelhagem, vamos dizer, uma consulta ela vai se multiplicar por outras coisas, né? Mas a pediatria é uma especialidade, vamos dizer, quem pode dizer especialidade de pobre, tá certo? Porque quando o indivíduo nasce, você está começando a sua vida, você não tem dinheiro, tá certo? Certo. Então nós vamos atender o indivíduo numa fase que ele é mais pobre, vamos dizer, na vida, né? Tá certo? Quando ele chega na fase final, que ele está precisando de cardiologista, que ele está precisando de, vamos dizer, de outras especialidades que sejam, vamos dizer, especialidades mais finais, aí sim você pode ganhar algo. Mas eu acredito que hoje a medicina não é aquilo que era antigamente em termos, vamos dizer assim, que a gente pode dizer em termos financeiros. Né? Então acho que o indivíduo, para entrar, ele tem que entrar com vocação, não com a vaidade de status, querer ser médico, né? Tá certo? Porque é uma profissão que demanda muito trabalho, vamos dizer assim, é muita coisa que você tem que sacrificar. Lógico que hoje com os pronto-socorros, com essas, vamos dizer, com as coisas, vamos dizer, mais divididas, ficou mais fácil. Né? Queridaço, muitíssimo obrigado. Deus continue abençoando sua vida, tá bom? Seus atendimentos, sua profissão, sua vocação, porque isso tudo faz muito bem para nós, tá bom? Esse é o Arte e Memória da Cidade. Nós vamos ficar por aqui nessa matéria e, se Deus quiser, nos veremos numa próxima matéria. Fique com Deus. Tchau, tchau. No nosso livro, a nossa história faz de contar ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer.